Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Com satisfação, cumprimento a todos através de mais esse estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de buscarmos de Ti orientações sagradas para dar os passos de nosso dia a dia. Que possamos, pela Tua graça, trilharmos rumo à vitória. Que pela fé possamos um dia alcançar aquele abraço tão almejado com o Salvador de nossas vidas. Que possamos alcançar o abraço contigo, com o Espírito Santo e com todos os entes queridos que um dia descansaram, mas foram contados entre os salvos. Senhor Deus, nos conduza, nos abençoe, fortaleça a nossa fé e o desejo de te servir melhor. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje, a lição 4 desse trimestre, Justiça e Misericórdia no Antigo Testamento, parte 2. O verso principal, Ezequiel 47, verso 9, que diz: Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Claramente, estamos diante de uma profecia, narrada pelo profeta Ezequiel. Do ponto de vista teológico, olhando no enfoque da hermenêutica, só temos duas formas de interpretar essa profecia: ou literal ou simbólica. Não tem meio termo. Ou a profecia alinhou numa direção, ou ela alinhou na outra direção. Mas o que eu achei mais interessante e curioso, que todas as duas linhas de raciocínio aqui, aplicada, de interpretação, combinam perfeitamente com a revelação sagrada. Vejamos. Se observarmos em Gênesis, capítulo 2, verso 10 ao 14, vamos analisar o enfoque literal. Imagine que, quando o Jardim do Éden foi criado, aí está apresentando que saía um rio, não se revela a entrada ou a nascente dele, onde que era exatamente, mas conta que saía um rio e ele entrava e dividia em 4 braços, dentro do jardim. Um braço entrava, e aqui encontrávamos então o Pison. Do seu lado o Nilo, do outro lado Tigre e Eufrates. O Tigre e Eufrates está aí, o Nilo também está. O Pison desapareceu, esse central. E sabe o que quer dizer Pison? Grande difusor de água. Possivelmente nós estamos aqui tratando do maior rio de água doce do planeta Terra. Sem sombra de dúvida. Porque o Nilo é pouco menor, questão de uma diferença de aproximadamente 300 quilômetros a menos só do que o grande Amazonas que nós temos aqui no Brasil. Nilo, um rio que tem mais de 6.000 quilômetros de extensão. Veja, meus amados, e o Pison, para ser chamado de grande difusor de água, com certeza absoluta era o maior de todos. Essa viagem que Ezequiel fez, futurística, apocalíptica, que é a visão que ele teve, nos lembra Apocalipse 22, 1 e 2, que mostra apenas aquele rio que nasce debaixo do trono de Deus e segue. Não comenta sobre os demais.
Mas vamos juntar o quebra-cabeça. Eu, Senhor, não mudo. Tudo que Deus fez é eterno e absoluto. Inclusive eu e você, que perdemos essa condição e seremos resgatados por aceitar o plano da redenção, seremos redimidos. Ou seja, reintegrado a essa condição absoluta de eternidade. Que ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Esse Pison, antes do dilúvio, o jardim do Éden, antes do dilúvio, foi recolhido. Com o dilúvio, sobre a face da terra, após secar as águas, percebemos duas mudanças geográficas na estrutura do planeta, dentre muitas outras, mas duas que destacam bastante ali no Oriente Médio. A primeira delas, o desaparecimento do Pison. Acabou. Aquele que cortava a Arábia Saudita, na vizinhança ali com a Palestina, desapareceu. Só apareceu então um deserto da Arábia Saudita. Ficou ali. Mas com uma região riquíssima em ouro, petróleo, etc. E o que sobrou de água por ali são oásis. A outra mudança, o Tigre e o Eufrates, que desciam distintamente ao mar, apareceu Chatel Arad, a emenda, que tem aproximadamente a mesma idade do dilúvio. 2.350 anos antes de Cristo. Meus amados, o que Deus criou originalmente vai voltar a ser como era. Caso o enfoque do profeta esteja olhando o futuro, a viagem que ele fez profética, que a cidade santa vai descer para cá e aqui vai ser o centro administrativo do universo, a única mudança real em todo o contexto, porque Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor de nós, para resgatar a raça caída que aqui está. Meus amados, observem. Se ele vai vir de lá para cá, tudo que ele fez, exatamente como ele fez, continuará. Agora, se partirmos para a interpretação simbólica, como então encaixa com perfeição? Em primeiro lugar, águas em profecia são povos. O santuário sempre representou a casa de Deus, a igreja. O rio nascendo lá de baixo, povos nascendo lá de baixo e levando da igreja para fora em vários níveis de aprofundamento, de acordo com a maturidade e oportunidade oferecida ao evangelismo, levando esse evangelho, dando aos infantes leite inicialmente, depois comida sólida. Ou seja, começando com a água ali pelo tornozelo, depois pela canela, cintura, e até ter que nadar nas profundezas deste mar da palavra de Deus. A direção que esse rio corria, o Mar Morto, em direção ao Oriente. Ali está dizendo que quando essa água batesse no Mar Morto, que aquela região floresceria. E como foi interessante, os primeiros conversos surgiram exatamente nessa direção. O Pentecostes aconteceu ali em Jerusalém, onde o Espírito Santo se manifestou, e os grandes batismos que começaram a se sucederem se deram com êxito ali naquela região. E o propósito do evangelismo é atingir toda a face da terra. E isso ainda lembrando o diálogo que Cristo teve com aquela samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, que todo aquele que beber da água que ele der, no peito vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Todo esse conteúdo combina profundamente com as orientações sagradas. Segundo tema, vivos em Cristo. Ao analisarmos Ezequiel 37, de 1 a 14, vemos aqui outra profecia muito interessante, que é a profecia do Vale dos Ossos Secos, que o profeta foi levado em visão, contemplou e narrou. No sentido simbólico, nós podemos aqui lembrar
que Cristo é a fonte da vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem quiser vir após mim, nega a si próprio. Tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar a vida do mundo, por amor do mundo, perderá a vida eterna. Aquele que quiser ganhar a vida eterna por amor a Deus, morrerá para o mundo. Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que quiser perder a vida, ganhá-la-á. Todas essas mensagens combinam perfeitamente com a aplicação de que Cristo é o Deus do impossível, que Ele ressuscita, Ele revive em todo sentido. Não tem nada que Ele não é capaz de fazer. Ele é o Deus do impossível. Todos que se conectam com Ele têm vida. Agora, no sentido literal, esse vale dos ossos secos nos lembra a história dos salvos. Aqueles mortos que Ezequiel estava contemplando, que lá no Novo Testamento, em Mateus 27, 51 a 53, corpos de santos lançados para fora, ou os ossos secos lançados para fora em corpos revestidos, mas que ficou em cima da sepultura 3 dias, em cima da terra, e na ressurreição dele, ressuscitou com ele. E entrou na cidade e apareceram a muitos corpos de santos, do povo de Deus que viveu no passado. Uma grande multidão, chamada na Bíblia Sagrada de primícia dos mortos, porque a grande seara está relatada em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, aonde a grande messe de salvos serão ressuscitados. Essa visão de Ezequiel, olhada do prisma literal, tem com certeza absoluta essa aplicação e nada mais, nada menos que isso. Mas no sentido simbólico, Cristo é o Deus do impossível. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Terceiro tema, um rio que flui. Aqui aprofundando em Ezequiel 47, de 1 a 8, sobre aquele rio que nasce lá debaixo da igreja e vai para o Oriente, e foi em direção ao Oriente, e que tinha o propósito de atingir a todo o povo, tribo e língua. Vamos olhar o que Cristo disse para aquela samaritana, lá em João capítulo 4, verso 14. Quem beber da água que eu lhe der, no seu peito vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo, e eu não tenho dúvida que como fonte de inspiração do Santo Espírito, a lembrança dele viajou nesse texto de Ezequiel, escrito por Ezequiel, do rio, da fonte de água viva, que Ezequiel falou há quantos e quantos anos antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo, que Cristo comentou em lições práticas de evangelismo, e João mais tarde contemplaria na forma apocalíptica. Quando olhamos Mateus 5,16, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não dá para pensar de outra forma. É muito bonito lembrar que no nosso peito, no nosso testemunho, na nossa conduta, na nossa coragem do dia a dia, temos a determinação de apresentar essa fonte para o mundo ao nosso redor. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Quarto tema, a igreja, uma fonte de vida. Quando estudamos Ezequiel 47, verso 12, não há como evitar o paralelo com Apocalipse 22, 1 e 2. O local que essa fonte nascia, segundo a visão de Ezequiel, e o que João apresenta do rio nascendo debaixo do trono, nos mostra de forma absoluta a importância, tanto no sentido espiritual como literal, dessa fonte de origem divina,
que evangeliza e que mantém o povo de Deus de todas as épocas na sua forma plena e absoluta e eterna. A igreja, irmãos, queiramos ou não, tem o seu fator de importância em frequentarmos, em fazermos parte. Não adianta televisão ou pela internet somente, tem uma importância primorosa comungarmos com os nossos irmãos, alimentarmos uns com os outros, compartilharmos essa fonte de água viva que jorra ali de baixo o tempo todo, do púlpito e das unidades das escolas sabatinas de evangelismo que existe pelo mundo afora, as classes bíblicas. Ali nós levamos um suco que aprendemos durante a semana, que esprememos deste fruto maravilhoso da palavra de Deus e vamos juntar no jarrão gigante, cada um a porção que conseguiu juntar desse suco, mistura tudo e distribui. Isso acontece dentro das classes bíblicas e acontece também no púlpito. Tem uma importância fenomenal a nossa presença na igreja, no grande braseiro, onde o Espírito Santo sopra e nós nos tornamos brasas vivas e saímos para o mundo, levando luz ao mundo, nos tornando luz ao mundo. Vós sois a luz do mundo. Amós 5:24 é um paralelo também importantíssimo com Ezequiel 47. E por que não dizer Apocalipse 7, verso 9? Esse rio de água viva tem o propósito de formar aquela multidão incontável que o profeta João comentou em Apocalipse. Pense nisso, meu amado irmão, que você deve fazer parte daquela grande multidão. Seja como membro comum, seja como parte dos 144 mil, seja como for, devemos ser contados dentre aqueles que marcharão rumo à Canaã celestial. Não abra mão disso, de forma alguma. E isso é hoje. Quinto tema, promessas do jubileu. Analisando o paralelo de Isaías 61, 1 a 11, bem como Lucas 4, 18, é um paralelo aplicativo ao jubileu, que era sempre um ano aceitável ao Senhor, o ano que se comemorava o jubileu, aonde uma série de benefícios religiosos, sociais e comunitários era extensivo a todo o povo de Deus. Mas que aplicação maravilhosa, onde esse ano aceitável do Senhor no Calvário, de fato se tornou absoluto, para todo sempre. Porque Ele paga o preço do pecado e resgata todo aquele que deseja fazer parte da vida eterna. Todos aqueles que desejam fazer parte do quadro de remidos. E Ele nos aceita de volta. Perdoa nossos pecados, nos lava e nos leva de volta ao reino eterno. E aquele ano aceitável do Senhor, a atitude do Calvário, o seu sacrifício, simplesmente se tornou uma porta aberta de volta ao reino eterno. Um portal que nos leva em direção ao paraíso perdido. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sexto tema, a igreja. Um agente de mudança. Miqueias capítulo 6, verso 8, enfoca com clareza isso. A religião, por si só, se a pessoa não tiver como propósito o único sentido da mesma, que é ser útil diante dos homens e diante de Deus, ser uma bênção ao mundo ao nosso redor, todo o resto é rótulo, é fachada e não serve para nada.
Não tem nenhum tipo de ritual ou de sacrifício ou de esforço que comprará a salvação. A salvação é de graça. Só precisamos que aceitemos. E se aceitemos, por amor a Ele, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E como não só a lei de Deus faz parte desse contexto, mas todo o contexto configurativo de sermos úteis à causa de Deus, que envolve o mundo ao nosso redor. A atenção com o semelhante que está do nosso lado. A atenção com o nosso irmão, com a nossa irmã, com aquele que não é nosso irmão, que não é nossa irmã, mas que poderá ser, pela graça de Deus, e o instrumento usado, que é você, que sou eu, para a honra e glória de Deus. Aí sim, a igreja alcançou o objetivo, o propósito do santuário, que é o Senhor habitando no meio de nós. Que aonde tem o Senhor, tem o amor. Aonde tem o amor, tem a misericórdia, tem a justiça. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Isso tem um peso grandioso na nossa salvação. Sétimo tema, justiça e retidão. Nada mais, nada menos do que a expressão da luz de Cristo em nossos olhos. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. E fruto de nossos atos, no contato com o mundo ao nosso redor, contagiando as pessoas a fazer parte desse reino, a fazer parte integrante dos remidos. Isso é o que Amós 5, de 21 a 24, nos entusiasma a fazer. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que esses princípios façam parte de nossas escolhas e de nossa conduta. Santo Deus, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Encha-nos do conhecimento da Tua palavra, que andemos retamente em Teus caminhos e possamos, pela Tua graça, superarmos todos os obstáculos de nossa fé. E naquele grande dia sejamos contados entre os remidos. Te suplicamos essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dentro em pouco iremos para o lar. Dentro em breve sim, estarei.